Gripe H1N1 é o assunto do Prevê Saúde. A gripe H1N1, também conhecida como gripe influenza tipo A ou gripe suína, é uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe. Ela se tornou conhecida quando afetou grande parte da população mundial entre 2009 e 2010. A Organização Mundial da Saúde alertou no fim de 2015 sobre o aumento da circulação da mesma cepa de H1N1 no mundo. Para falar sobre o assunto, a convidada do Prevê Saúde é a médica infectologista doutora Paula Pinhão Coelho, formada pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e especialista em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Para conduzir a entrevista, o apresentador do programa médico oftalmologista, doutor José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Paula aqui no nosso estúdio. O programa de hoje é muito importante porque está havendo no Brasil todo uma preocupação muito grande em que se torne um surto novamente, do mesmo jeito que foi em 2009 e agora em 2016. Nós sabemos, doutora, que o H1N1 veio mais cedo para o nosso país. Isto daí implica em alguma preocupação a mais? Com certeza. A gente esse ano está bastante preocupado com essa antecipação do vírus, né, da gripe. A gente sabe que, em geral, esse vírus chega em meados de abril, né, na época de outono e depois no inverno. Esse ano esse vírus já começou a aparecer desde fevereiro, a gente já tem tido relato de caso do vírus da gripe mesmo na população. Então, essa antecipação do vírus, ela se transforma sim numa preocupação, porque a gente teve uma experiência em 2009 grande, com bastante caso, com casos graves. Então, a gente está bastante atento a tudo que está acontecendo esse ano. E aquele mesmo vírus que circulou em 2009 é o vírus que está circulando hoje? Isso. O que a gente tem de dado esse ano já é isso, né? Os casos que foram isolados, a gente já conseguiu ver que é o mesmo vírus. A gente fala que é o mesmo tipo de vírus que circulou em 2009. Vamos dizer que ele estava mais ou menos dormindo, né? E agora ele resolveu acordar de novo. É o mesmo vírus de 2009 que causou toda aquela pandemia, infecções em todos os países do mundo. E agora ele voltou a circular aqui no Brasil. Por enquanto, a gente sabe que está circulando aqui no Brasil. Doutora, e o que fez contribuir para que voltasse esse vírus novamente assim num número tão elevado, já que tem casos confirmados e até morte? Então, o principal motivo é que a população esquece de se prevenir. Então, em 2009, quando a gente começou a ter caso grave, todo mundo se vacinou. E o que a gente viu dos dados de lá para cá foi uma queda constante no índice de vacinação de toda a população. Conforme foram passando os anos, todo mundo vai esquecendo o que aconteceu e vai esquecendo de se vacinar. A gente sabe que a vacinação confere uma imunidade temporária. Então, passa aquele tempo, você não tem mais a imunidade ao vírus. Então, esse período que fica sem se vacinar torna todo mundo suscetível de novo. A falta de vacinação, com certeza, é o principal fator para voltar a circular o vírus no nosso meio. Doutor, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que é a gripe pelo H1N1. Quais são os sintomas, o que ela realmente causa no organismo? É muito importante a gente conseguir diferenciar isso, né? Gripe é um quadro clínico grave, no sentido de sintomas. Gripe é aquele quadro que te derruba na cama, que te deixa 2, 3 dias com dor no corpo, com mal-estar, com prostração, dói em todos os músculos, a gente não consegue levantar da cama. É aquele quadro que dá entope o nariz, tosse, às vezes tem tosse com expectoração, é aquela febre alta. A gripe mesmo, pelo influenza,
seja ele o H1N1 ou algum outro tipo de vírus influenza, ela dá febre alta, acima de 39 graus. Então é um quadro clínico bastante exuberante, diferente de um resfriado, por exemplo. Resfriado é um quadro clínico mais leve, que entope um pouquinho o nariz, escorre um pouquinho, a gente fica o dia inteiro com papel para lá e para cá, mas não tem todos esses sintomas exuberantes, não tem essa febre alta, não deixa você derrubado na cama, né? Então é muito importante diferenciar isso para a gente não confundir os quadros clínicos. Realmente, muitas vezes nós escutamos aí no dia a dia os relatos de pessoas dizendo: eu estou com gripe. Você vê que é um resfriado, existe uma diferença. O resfriado é bem mais brando, bem mais leve, e a gripe já é um quadro que prostra mais a pessoa, que a pessoa fica mais derrubada mesmo. E por que essa gripe acaba evoluindo para o óbito, para a morte, doutora? O que a gente aprendeu da epidemia de 2009 para cá, com esse vírus, né? Em 2009 foi tudo muito novo, a gente ficou muito assustado. De lá para cá, os especialistas vêm estudando muito. Então a gente viu que esse vírus do influenza, ele sofreu uma mutação para virar o tal do H1N1, né? O tão temido H1N1. E ele é capaz de causar uma inflamação no pulmão, uma inflamação grave no pulmão, coisas que outros vírus influenza não conseguem fazer tão facilmente. É isso que o torna tão grave. No momento que ele atinge o pulmão e provoca uma inflamação grave no pulmão, ele faz um quadro grave no paciente, por isso que ele se torna grave. Certo. Além da vacinação, quais são as outras medidas que nós podemos tomar para impedir que ele prolifere tão rápido? Isso é muito importante, né? Eu acho que a gente precisa saber que a transmissão desse vírus, como que a gente passa de uma pessoa para outra? É através do contato das mãos, é através da contaminação do ambiente. Então a gente pegou num objeto de alguém, a gente deu a mão para alguém, abraçou alguém, é assim que transmite. Então a higienização do ambiente, a higienização das mãos, a higiene respiratória que a gente fala. Espirrou, põe a mão na frente, depois lava a mão, usa um papel para proteger a boca e o nariz na hora de tossir, de espirrar. A gente fala que em épocas de gripe tem que mudar os cumprimentos, né? Em vez de ficar dando a mão para todo mundo, cumprimentar de longe. Higienizar as mãos. A gente vê que o pessoal está bem preocupado com isso, atrás de álcool gel, né, nos supermercados. Isso é muito importante, precisa mesmo. O álcool gel é fácil, é rápido, você deixa ele no cantinho, você não precisa molhar a mão, passar sabonete, enxugar. É só você colocar o álcool gel na mão. É importante atingir todas as superfícies das mãos, não deixar nenhum cantinho sem passar o álcool gel. E isso é muito importante para conter a transmissão. Tem alguém doente, não precisa ficar fazendo visita para a pessoa, evitar a visitação de quem está doente, porque isso aumenta a transmissão do vírus. Nós vemos que nesta época também começa todos a ficar num ambiente mais fechado. Nós estamos no outono, mas já começa a esfriar. Um outono com características de verão, sim, mas já vai começar a esfriar, todo mundo em ambiente mais fechado. Muitas vezes o indivíduo vai levar o filho no pronto-socorro, mas vai o marido, a mulher, a avó, a tia, o cachorrinho, vão 30 pessoas no pronto-socorro. Aquilo fica bufando de gente, até para se respirar ali fica difícil. Então, evitar locais com aglomeração também ajuda bastante. Com certeza, é o que eu falei, a transmissão é de pessoa para pessoa. Então, tentar deixar os locais arejados, abrir portas e janelas, aproveitar que a gente vive numa cidade quente, que dá para a gente ter esse privilégio de deixar portas e janelas abertas, evitar ficar em lugar com muita gente, fechado, porque isso aumenta a proliferação e a transmissão do vírus. Certo. Doutor, existe uma diferença entre os sintomas de uma gripe comum e a gripe pelo H1N1?
são muito pequenas, né? Qualquer gripe causada pelo vírus influenza é uma gripe forte, tem sintomas fortes, igual eu falei há pouco, que é essa questão da febre alta, de deixar a gente na cama, de dor no corpo e tudo mais, né? O que diferencia o H1N1 é essa capacidade que ele adquiriu de atingir o pulmão de uma forma mais rápido, né? Quando isso acontece, o paciente começa a apresentar sintomas um pouco mais graves. O principal deles é a falta de ar, né? E isso é muito importante a gente falar. Por quê? Gripe a gente trata com líquido, sintomático e repouso em casa, né? Não adianta a gente ficar querendo ir para o hospital, só vai encher mais o hospital, só vai ter mais gente transmitindo de um para o outro. Quando que a gente deve procurar? A hora que tiver sintomas mais graves. Principal, falta de ar. Certo. Qual é o período de duração de uma gripe desta? Os sintomas mais graves, eles duram em média 48 a 72 horas, tá? É o período mais importante, é o período de pico de sintomas, é o período que a doença pode ficar mais grave. Então, é quando a gente pede paciência para o paciente, né? Ele precisa ficar mais quieto, ele precisa ter uma ingestão de líquido muito acima do normal, porque isso ajuda muito a diminuir sintomas, e aguardar esse período de recuperação do organismo para combater o vírus. A gripe comum também causa algumas complicações, doutora? Pode causar, muito menores do que o H1N1 pode causar, tá? E quais são elas? As mesmas do H1N1, que é essa inflamação no pulmão, né? Então, mas antes do H1N1 era menos comum a gente ver esse tipo de complicação. Depois que chegou o H1N1 no nosso meio, que a gente começou a ver mais comumente as complicações pulmonares do vírus influenza. Tem algumas pessoas que são mais suscetíveis a ter esta infecção pelo H1N1, ou seja, algumas pessoas que têm algumas doenças associadas, algumas comorbidades? O que a gente aprendeu, né, de 2009 para cá é que todo mundo está sujeito a pegar o vírus. Mas a gente sabe que tem alguns grupos, determinadas populações, que têm um risco maior de ter uma doença grave. O que isso significa? Se contrair o vírus, tem um risco maior do vírus acometer o pulmão e fazer aquela inflamação no pulmão. Então, quais são essas populações? Gestantes, a principal delas, tá? A gestante é um organismo que a gente fala que tem uma imunidade tolerante. Então, toda infecção em gestante, ela pode ser um pouco mais grave. O H1N1 se mostrou muito agressivo em pacientes grávidas. Então, a gestante é um grupo de risco muito importante para esse vírus. Pacientes pequenos, os extremos de idade, a gente fala, os pequenos, menores de 2 anos, e os idosos, acima de 65 anos, também se mostraram um grupo de risco mais compatível com doenças graves. E algumas comorbidades crônicas, por exemplo, o diabetes. O diabetes também foi uma doença que mostrou ter um risco um pouco maior de doença grave. Porém, o que mais chama atenção são as grávidas. Então, as gestantes precisam mesmo tomar cuidado, tem que se prevenir dessa maneira que eu falei, de higienizar o ambiente, evitar contato com pessoas doentes, evitar aglomerados, se cuidar e tomar cuidado para não se contaminar com o vírus. Doutora, a gestante pode tomar a vacina em qualquer época da gestação? Qualquer época. A vacina é uma vacina feita com pedaços do vírus inativados. Então, a vacina é segura para a gestação, não tem problema ela tomar. Pode tomar em qualquer fase da gestação, é importante. Certo. Além disto, as grávidas também nesta fase que nós estamos, podem ter os sintomas até mesmo confundidos com dengue, chikungunya, zika, não só a grávida, mas todas as pessoas. Tem muita diferença dos sintomas destas doenças com a gripe do H1N1?
O principal sintoma diferente é a questão respiratória, né? Embora a gente saiba que os quadros de dengue também podem apresentar sintomas respiratórios, na gripe o sintoma respiratório é muito proeminente, então isso diferencia os quadros clínicos, tá? Então a gente precisa ficar de olho no quadro respiratório dos pacientes com suspeita de gripe. Quais são os exames feitos, doutora, de rotina para se diagnosticar mesmo que aquele indivíduo está infectado pelo H1N1? O exame de diagnóstico, para a gente fechar que é um H1N1, é um exame genético. O que significa isso? A gente vai procurar na secreção do nariz do paciente o DNA do vírus. Então, é assim, a gente pega um material que parece um cotonete grandão e coleta um pouco de secreção, para a gente conseguir achar o DNA do vírus ali. É esse exame que é feito, tá? É um exame feito pelo laboratório da Secretaria de Estado da Saúde, o Adolfo Lutz. É um exame coletado apenas em casos considerados graves. Não é um exame feito para todos os pacientes sintomáticos, tá? E ele deve ser coletado em hospital, por equipe de enfermagem treinada para isso, e é um exame que demora para sair o resultado. Então... Quanto tempo demora? Olha, a gente tem mais ou menos uma espera de 15 a 20 dias. Então a gente não depende dele para o tratamento. Ele é um exame que a gente vai saber o resultado depois que a gente tratou o paciente. Existe um outro tipo de teste que todo mundo deve conhecer, que é o teste rápido. O que o teste rápido me fala? Ele não me fala se é o H1N1. Ele só me fala se é influenza ou se não é influenza. O que é influenza? É o vírus da gripe, tá? Então, o teste rápido não detecta especificamente o tipo H1N1. Então, na verdade, você faz o teste rápido. Se não for influenza, provavelmente é o H1N1. Não, se não for influenza, não é gripe. Não é gripe, desculpa. Isso. Se for influenza, aí pode ser o H1N1 ou pode ser qualquer outro tipo de vírus, influenza. Daí não dá pra gente saber, entendeu? O H1N1 é da família influenza. Isso, okay. Exatamente. Certo. Então, não sendo influenza, não é H1N1. Não é H1N1, exatamente. Mais tranquilo, então. Certo. Doutora, ainda o Tamiflu é um medicamento usado nesse tratamento? Sim, o Tamiflu é uma medicação que a gente, na epidemia de 2009, a gente utilizou em larga escala, utilizou para todo mundo, e hoje a gente viu que, na realidade, ele não muda o quadro clínico de pacientes não graves. Então, qual é a indicação de uso do Tamiflu? É para pacientes que têm alteração pulmonar, para aquela inflamação de pulmão. Pacientes com quadro de gripe, que não tem sinais de gravidade, não tem indicação de tomar o Tamiflu. Não vai mudar o curso da doença, tá? Isso é importante a gente saber por quê? Porque a gente tem que usar com consciência. A gente tem o Tamiflu, mas a gente não sabe até quando. Então, nós precisamos poupar para os pacientes graves. Para esse sim, pacientes graves, o uso do Tamiflu muda o curso da doença. Isso é importantíssimo explicar, porque a partir do momento que o indivíduo estiver acometido do H1N1, tenho certeza que a maioria vai falar, eu quero tomar o Tamiflu, porque vai melhorar. Então, não muda nada o curso se ele não tiver com um quadro pulmonar, com um quadro grave. Isso, exatamente. Se ele não tiver quadro grave, não precisa tomar o Tamiflu, porque isso não muda o desfecho, o curso da doença dele. Você falou que ele pode afetar qualquer idade, sendo nos extremos e nas gestantes pior. E para a maioria das pessoas que muitas vezes são pessoas rígidas e no dia a dia aí, acabam esquecendo até de se vacinar. Porque a vacina é feita para alguns grupos de risco e as outras pessoas acabam não se vacinando ou não tendo acesso à vacina pelo serviço público. Estas pessoas deveriam procurar fazer a vacina particular? Sim, com certeza. A vacinação ela deve ser feita anual
embora você não faça parte do grupo de risco, você deve se vacinar. Por quê? Porque você se torna um transmissor do vírus pela população. Então, toda a população tem que ser vacinada anualmente para a gente eliminar a circulação do vírus. Uma vez que você é vacinado, você vai conseguir eliminar essa circulação. Conforme a gente vai diminuindo a vacinação da população, o vírus circula muito mais fácil entre as pessoas. E aí, dali 4, 5 anos, ele volta a fazer epidemia, que é o que a gente está vendo acontecer agora. A gente teve vacinação em massa em 2010, 2011 um pouco menos, e agora em 2016 a gente está tendo uma nova epidemia, como acontece sempre com as infecções virais. Certo. Doutora, os indivíduos que se vacinam, se eles entrarem em contato com o vírus, eles podem desenvolver a doença e uma doença mais branda ou não desenvolvem a doença? Pode desenvolver. Nenhuma vacina ela tem 100% de eficácia, né? Qual é o objetivo em geral da vacinação? É diminuir a gravidade da doença. Pode fazer doença? Pode. Mas o objetivo é que faça uma doença menos grave, a gente fala. Faz uma doencinha, né? Certo. Então ele pode fazer um quadro gripal, mas o risco dele fazer um quadro grave com inflamação do pulmão cai muito, em torno de 80%, 90% com a vacinação. Doutora, essa vacinação de gripe que é feita em larga escala anualmente, ela também contempla o vírus H1N1? Sim, todos os tipos, hoje a gente tem vários tipos de vacina. Todos eles contemplam, tem a trivalente e a quadrivalente. Ambos têm o vírus H1N1, tá? E alguns outros tipos de vírus. Mas todos contemplam o H1N1. Desde 2010 o H1N1 foi incluído na vacinação e não saiu mais. Dizem que seria muito importante nós tomarmos essa vacina até o final de fevereiro, começo de março. É verdade isso? O que a gente sabe é que a partir do momento que você toma a vacina, a imunidade ela começa a ser totalmente eficaz depois de 15 dias a 21 dias que você tomou a vacina. Então, se a gente imagina, né, se o nosso conhecimento mostra que o vírus começa a circular em meados de abril, a gente deveria começar a ser vacinado no início de março, meados de março, né? Isso deveria ser um planejamento estratégico. Mas esse ano não foi feito isso, né? Talvez deva ser uma discussão para os próximos anos, para as próximas epidemias. A vacina vai ser liberada no final deste mês de abril. A senhora não acredita que já seja tarde para se liberar essa vacina? Já que nós estamos aí com esse, entre aspas, surto do H1N1, já não deveria ter sido liberado antes? Sim, esse ano foi tarde, né? Houve essa programação antes dos surtos, foi programado de liberar a vacina no dia 30 de abril. E daí, de repente, ficou tarde porque o vírus chegou antes da hora, né? Mas a questão de produção da vacina é complicada, não se consegue antecipar, porque tem todo o processo de produção, então você não consegue parar no mês, tem que terminar o processo, né? Então, por isso que não se conseguiu antecipar. Com certeza ficou tarde, né? Porque o surto começou antes, mas não é perdido, mesmo porque a gente vai ter todo o inverno pela frente com a circulação do vírus. Então, de qualquer maneira, precisa se vacinar, mesmo que seja depois do início do surto, o surto vai continuar. Então, a gente precisa proteger a população. Mesmo porque se tomar aqueles cuidados que a senhora falou, de higiene com as mãos, de não ter um contato muito próximo, não ficar muito em ambiente fechado, já está se protegendo de alguma maneira. Tomando a vacina, mesmo que agora tardiamente, também encerra ou acaba completando esse ciclo de proteção. Com certeza. Tudo isso junto diminui muito o risco de ficar doente ou de ter doença grave. Então é importante completar todos os itens que existem da proteção. E essa vacina, ela dá uma proteção só por um ano ou ela chega a durar um pouco mais? O que a gente sabe é que ela tem uma duração
restrita, né? Por isso que a gente vacina todos os anos. O nível de proteção que a vacina produz, ela chega a durar de 6 a 10 meses. Então, por isso que a gente revacina todos os anos, né? Tem muito estudo em cima disso para a gente tentar fazer uma vacina que tenha uma duração maior, como existem outras vacinas virais em cima disso. Mas a da gripe ainda não se conseguiu, então, por enquanto, é anualmente. Essa consciência de vacina anual a gente precisa criar para tentar diminuir o risco de epidemias cíclicas, como a gente está tendo agora de novo. Certo. Doutora, sem dúvida nenhuma a população já está muito preocupada. Tanto é que não existe mais álcool gel nas prateleiras dos supermercados. Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador que existe sim uma preocupação, mas não é para tanto. A senhora acredita que realmente esta preocupação deva ser um pouco menos? Com certeza. Eu acho que a gente precisa lembrar que temos medidas compatíveis com o nosso cotidiano para tentar diminuir a transmissão. A gente precisa lembrar que se a gente tomar medidas de hábitos saudáveis, a gente consegue ter um organismo mais saudável e evitar de ter doença grave. Tem muitos estudos em cima dessa doença. A gente começou a ter um surto. Toda vez que começa a aparecer uma doença desse jeito, aparece na mídia de uma maneira, às vezes, um pouco demais, e daí fica todo mundo desesperado. Então, eu acho que é uma doença que a gente já conhece já há 6, 7 anos. É uma doença que a gente precisa tomar cuidado, claro, existem casos graves, mas na população em geral temos como controlar. A gente precisa tomar as medidas pessoais. Cada um tem que cuidar de si, cada um tem que lavar sua mão, cada um tem que espirrar contido, cada um tem que limpar o seu ambiente. Dessa maneira a gente consegue segurar um pouco mais a transmissão desse vírus, né? E diminuir um pouco a preocupação e o pânico em geral. Certo. Doutora, além da vacinação da gripe, muitas vezes o adulto acaba não ligando para isso. Mas quais são as outras vacinas importantes para o adulto? Hoje a gente tem uma gama de vacinação para adulto, não tanto igual para criança, mas o adulto também tem uma oportunidade de se proteger de várias doenças. Então, além da gripe, tem a vacina da pneumonia, que é muito importante o adulto tomar, que previne também contra a meningite. Tem outra vacina de meningite importante. Tem a vacina do herpes zoster, que é o conhecido como cobreiro, né? Que é uma doença muito debilitante quando ela acontece, causa dor, pode deixar sequela de dor, então é importante tomar essa vacina. Tem a vacina do HPV para a população mais jovem, que precisa tomar para evitar até casos de câncer, né? Então é importante a população ter essa noção de que adulto também tem como se proteger através da vacinação. A gente está tendo alguns casos de cachumba em adulto, porque não se faz o reforço da vacina de cachumba. Então, o adulto precisa se vacinar para cachumba também, para não ocorrer a doença. Até a própria vacina da hepatite, né, doutora? A hepatite, existe vacina para isso. Sim, hepatite A e hepatite B. E realmente vale a pena fazer uso dessa vacina para que amanhã ou depois você não tenha que tratar a doença, né? Com certeza, sem dúvida. Doutora, de uma maneira geral, acho que nós falamos aí a respeito desse surto de gripe, das preocupações que temos que ter. Tenho certeza que o nosso telespectador entendeu bem a respeito desse assunto. A senhora gostaria de deixar mais alguma colocação? Acho que o mais importante disso é a gente lembrar que se a gente se acalmar, se a gente conseguir ficar no nosso ambiente de uma maneira tranquila, se a gente conseguir ter os nossos hábitos de vida saudáveis e tranquilos, a gente consegue passar de uma maneira mais calma por essa epidemia que vem por aí. Com calma, com tranquilidade, tudo isso vai passar mais calmo. E não esquecer, além dos hábitos da higienização das mãos, não se aglomerar, é importante também tomar a vacina.
Quem não conseguir no meio público deve procurar uma clínica particular e fazer uso da vacinação, que realmente está se protegendo deste mal que vem aí pela frente. Doutora, muito obrigado. Se para os nossos telespectadores restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que a doutora Paula terá o maior prazer em respondê-lo. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, e fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.